vídeo que nós vimos, tinha uma balança semelhante a essa, né? No pratinho da balança estava 2 pezinhos, um X e outro 2, e o outro pezinho que era o 5, né? Aí nós vimos no vídeo que se essa balança estiver em equilíbrio, esse peso é igual a esse que está aqui. Vimos que isso é uma comparação à equação de primeiro grau. Cada prato da balança simboliza, representa um membro da equação, né? O meio, essa divisão é onde fica o igual, a igualdade. O que fica do lado esquerdo da igualdade é o primeiro membro, e o que fica do lado direito é o segundo membro. Nós temos o hábito de passar número para lá, passar número para cá, e às vezes a gente não sabe o porquê que a gente faz isso, e por isso que a gente fica tão confuso na hora de resolver uma equação. Por exemplo, nessa equação aqui eu tenho x mais 2 igual a 5. Tá aqui, ó, x e 2 e 5. Se eu tirar 2 quilos daqui, essa balança vai desequilibrar e ela vai vir para cá. Então eu vou ter que tirar 2 aqui também. Ou seja, tudo que eu faço num prato da balança, eu tenho que fazer no outro também. A partir do momento que eu tiro esse 2 daqui, eu tenho que tirar ele daqui também. Por isso que ele está somando aqui e ele vem para cá diminuindo. Porque eu tiro, então se eu tiro ele aqui, eu tiro aqui também. Se ele tivesse diminuindo, eu estava tirando, então eu teria que acrescentar. Por isso que em toda equação de primeiro grau, a gente pega o número que está operando no primeiro membro e passa para o segundo membro fazendo a operação inversa. Esse 2 estava somando no primeiro membro, ele foi para o segundo membro diminuindo, daí eu diminuí 5 menos 2, deu 3. Essa é uma equação extremamente simples, a gente consegue visualizar fácil que o valor de x é 3. Mas às vezes a gente não entende por que a gente altera essa operação e passa para o segundo membro com a operação inversa. Na verdade, a gente não está trocando o sinal. Nós estamos pegando uma operação e passando ela invertida para o segundo membro, por causa do que eu falei. Porque se eu tiro aqui, eu tenho que tirar lá também, tá? Aqui a gente vai ver o seguinte, nós temos 6 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação e divisão, potência e raiz quadrada. Essas operações são inversas, a adição é inversa da subtração. Consequentemente, a subtração inversa da adição. Então, se eu tenho um número somando no primeiro membro, ele vai invertindo na operação para o segundo, vem diminuindo. Agora, se eu tiver um número multiplicando no primeiro membro, ele vai para o segundo membro dividindo. Assim como se ele estiver dividindo, ele vai multiplicando. Se ele tiver potência no primeiro membro, ele vai em forma de raiz quadrada. E se ele tiver em forma de raiz quadrada, ele vem em forma de potência. Nós não vamos usar isso que está aqui por enquanto, porque nós estamos trabalhando com a equação de primeiro grau. E na equação de primeiro grau não tem número elevado ao quadrado. Então, no momento, nós não vamos utilizar isso que está aqui, tá? Só mais para frente, só coloquei para a gente ter noção de quais são as operações inversas. Então, o que nós vamos trabalhar é o seguinte, está somando no membro, vai para o outro diminuindo. Está diminuindo, vai somando. Está multiplicando, vai dividindo. Está dividindo, vem multiplicando. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos de equação do primeiro grau. Aqui eu tenho uma equação, 2x mais 4 igual a 10. O meu primeiro membro é essa parte, 2x mais 4. O meu segundo membro é o 10. Eu tenho que ir limpando os números e invertendo as operações e passando para o segundo membro, de modo que no final fique somente o x no primeiro membro. Eu não quero saber o valor dele, então eu tenho que chegar no final do meu cálculo só com x no primeiro membro. Primeiro eu passo que está somando ou diminuindo, depois eu passo que está multiplicando ou dividindo. Até porque se você analisar aqui, esse número está somando, mais 4. 2x é 2 vezes x, ele está multiplicando. Eu quero limpar o x, deixar o x puro. Eu tenho que ir passando primeiro o que está mais longe, que é o que está somando, para depois passar o que está pertinho dele, que é o que está multiplicando, tá? Então, peguei esse 4 que estava somando no primeiro membro, passei para o segundo membro diminuindo. Aí fiz esse cálculo, 10 menos 4, 6.
Agora, 2x é 2 vezes x. Eu tenho um 2 multiplicando x. Vou passar invertendo a operação. Passei dividindo. 6 dividido por 2 deu 3. A solução da minha equação é 3. Toda vez que o enunciado for, calcule as equações ou encontre o conjunto de solução, eu tenho que dar conjunto de solução no resultado. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma distributiva. O que é uma distributiva? Eu tenho esse 2, toda vez que eu tenho um cálculo matemático e não tem sinalzinho assim, é multiplicação. Esse 2 está multiplicando não só o x, mas ele multiplica tudo que está dentro desse parênteses. Ele multiplica o x e ele multiplica o menos 1. Então, eu preciso distribuir esse 2 para o x e para o menos 1. Então, eu vou fazer uma distributiva ali. Eu repeti o 3, repeti o mais 15 e fiz aqui apenas a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. A grande dúvida da distributiva, normalmente, é o sinal. Que sinal eu coloco? Bom, é o sinal do resultado da multiplicação. Você está multiplicando mais 2 com mais x, ou seja, dois números positivos. Então, o resultado disso só pode ser positivo. Depois, você vai multiplicar mais 2 vezes menos 1. Um número positivo por um negativo, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, esses sinais são dos resultados das multiplicações que você fez. Daqui para baixo, vou pegar números que estão novamente somando ou diminuindo no primeiro membro para passar para o segundo membro. Eu tenho esse número aqui e esse número. Esse aqui é nítido que ele está diminuindo. Nesse eu posso ficar com dúvida, mas o sinal do número é o que vem antes dele, né? Então, ele está somando. Esse número está somando, passo para o segundo membro, diminuindo. Esse está diminuindo, passo somando. Depois eu pego esses... E a ordem que eu escrevo esses três números do segundo membro não faz a menor diferença. Se eu colocar o mais 2 aqui no meio e menos 3 no final, ou tudo no começo e o 15, não vai fazer a menor diferença, porque quando eu resolver isso aqui, o resultado vai ser o mesmo. O que faz diferença é o fato de estar à direita da igualdade, que é o segundo membro, para a esquerda da igualdade, que é o primeiro membro, tá? Bom, 15 menos 3, 12. 12 mais 2, 14. Agora, eu tenho esse 2 multiplicando por x. Vou passar invertendo a operação novamente, ele vai dividindo. 14 dividido por 2, 7. Solução da minha equação 7.